Se prepare para viver, para aqueles que se posicionarem, o melhor ano da vida de vocês, dos negócios de vocês. Que aquilo que Deus te dá nem sempre agrada a todo mundo, porque tem gente que é forte fisicamente. Mas para você vencer, você vai precisar de muito mais do que força física. Você tem que potencializar aquilo que você é forte, mas tem que ter cuidado com aquilo que você é fraco. Porque aquilo que você é fraco pode te reprovar em tudo. Aí você olha para a vida de um vencedor e pensa que ele tem tudo. Você não sabe, mas ele é deficiente em uma das áreas. É assim que funciona. Hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas coisas que Deus nos deu para que possamos utilizar durante a nossa caminhada aqui na terra. A minha grande preocupação hoje como pastor, gente, é olhar para pessoas com potenciais extraordinários de força, coragem, sabedoria, obediência, ousadia e verdade, e ver que essas pessoas não estão alcançando o propósito. E não é porque não tem aquilo que pode levá-las, é porque não conseguem trabalhar aquilo que estão atrapalhando elas. Saia daqui para observar para esse próximo ano, que é um ano de surpresas, que você possa se surpreender com você mesmo, que as pessoas possam se surpreender com este ano, que Deus possa te surpreender com o que Ele pode fazer a seu respeito. Porque, seja franco, entra ano e sai ano. Se prepare para viver, para aqueles que se posicionarem, o melhor ano da vida de vocês, dos negócios de vocês. Para eu viver, eu recebi de Deus algumas coisas, e algumas, na verdade, às vezes numa escala muito maior do que outra. Nós recebemos muitas virtudes para desempenharmos nossa vida aqui na terra, e precisamos dessas virtudes. Por quê? Porque no mundo espiritual nós enfrentamos o tempo inteiro a oposição. O reino das trevas, o tempo inteiro, ele se opõe a nós. Ele se opõe à vontade de Deus para a nossa vida. Ele se opõe aos princípios de Deus para este mundo. Algumas coisas, é verdade, nós utilizamos muitas vezes depois de um tempo involuntariamente. Fazemos muitas vezes sem sentir. Será que todas as vezes que uma mangueira, por exemplo, como agora nós estamos na época da manga, já fazem 2 meses ou talvez mais um pouquinho que as flores começaram a nascer, que o vento começou a soprar e derrubando e removendo muitas vezes grande parte dessas flores, que se todas elas permanecessem na árvore, provavelmente a árvore não conseguiria se desenvolver para fazer com que todas elas crescessem. Então a oposição remove dela muitas das suas flores, que não vão se tornar frutos nunca. Mas depois que uma árvore recebeu de Deus a autorização para frutificar, inevitavelmente basta chegar o tempo que ela frutifica. Talvez você tenha muita dificuldade, você talvez que não saiba dirigir, mas se tem uma coisa que certamente vai atrapalhar um motorista, é ele tentar entender o que ele está fazendo durante o processo da direção. Se ele prestar atenção que ele está apertando a embreagem, o freio, o acelerador, mexendo no volante, mexendo no câmbio de marcha, olhando para os retrovisores, certamente ele vai bater. Porque depois que você aprende, é um processo involuntário, você faz sem notar. Muitas coisas na nossa vida nós recebemos de Deus e aplicamos corriqueiramente na nossa vida sem observarmos. Mas quando chega determinadas situações, inevitavelmente é crucial nós entendermos que Ele nos deu algumas coisas que se destacam em nós e que muitas vezes nós não somos capazes de reconhecer. Nessa trama da vida em que vivemos, nós vamos receber de Deus qualidades que vão nos destacar de outras pessoas. E isso para mim é algo tão importante. Quando eu pergunto, Ele me deu, que aquilo que Deus te dá nem sempre agrada a todo mundo. E deixa eu te dar uma dica, não fique muito preocupado com o que pessoas vão falar, desde que você saiba quem você é.
As pessoas podem ter uma visão equivocada a seu respeito. Quem não pode ter é você. As pessoas podem achar que você é doido, que você é grosso, que você é irresponsável, que você é isso, que você não é homem, que você não é mulher, que você... A visão que elas têm a seu respeito, ela não é tão importante quanto a sua. O grande problema é que se você não se conhecer, se você não souber quem você é, a opinião dos outros pode formatar em você, né, o que elas pensam que vocês são. Isso é muito sério. Mas quando você se afirma de uma forma poderosa, inevitavelmente as pessoas começam a reconhecer você pela maneira que você reconhece. Eu sempre brinco aqui, não é de hoje que a gente ouve dizer que João é o discípulo a quem Jesus mais amava. Quem já escutou isso, levante a mão. Pois é, mas quem disse isso foi ele. Foi João que escreveu que ele era o discípulo que Jesus mais amava. E como João se via como o mais amado, e ele tinha tanta certeza disso, nós o vemos como ele se via. Porque quando você tem certeza de quem você é, inevitavelmente você não vai mudar por causa da posição dos outros. Você sabe o que Deus fez por você, como Ele te fez, e isso é importantíssimo. Porque é que muitas pessoas mudam o tempo inteiro querendo ser o que os outros pensam que elas são, porque elas sempre estão querendo a aprovação dos outros. Então você precisa entender uma coisa: quem foi que te deu? Foi Deus. E Ele te deu o quê? Você precisa saber também por que é que Ele te deu. Foi Deus que te deu? Sim. O que que Ele te deu? Não sei. Tem gente que já sabe o que recebeu, mas não sabe para quê. E pior, tem gente que sabe que foi Deus que deu, sabe o que Ele deu, sabe por que Ele deu, mas não está usando. Você vai ter que aprender a viver de uma forma extraordinária com aquilo que Deus te deu e que vai se destacar. Porque tem gente que é forte fisicamente, mas para você vencer, você vai precisar de muito mais do que força física. Você tem que potencializar aquilo que você é forte, mas tem que ter cuidado com aquilo que você é fraco. Porque aquilo que você é fraco pode te reprovar em tudo. O que eu quero te chamar a atenção é cuidado, porque sua virtude, por si só, aquilo que te destaca, o que destaca? É sua força? Beleza. Tem gente que é forte pra caramba, mas é covarde. Olha só, que eu posso potencializar aquilo que eu sou forte, mas eu não posso me esquecer daquilo que eu sou fraco, para que não possa me reprovar. Porque nesse ambiente, quando eu vou colocar, né, na balança, não, eu sou um camarada que venci muito aqui, mas eu sofri demais aqui. Nessa média de vida, provavelmente sua vida não vai ser boa. Eu vejo gente que tem tudo para vencer, mas ele tem deficiências em determinadas áreas que o impedem de vencer, o impedem de romper, o impedem de avançar. E pior, às vezes ele olha para todo o seu potencial, mas esquece de sua deficiência. Se canalizasse um pouquinho de tempo, um pouquinho de atenção para aquilo cujo qual ele é fraco, a história poderia ser outra. Está assim de gente que tem tudo para ser feliz no casamento, mas uma droga de um comportamento, uma coisa aparentemente insignificante que a pessoa não quer mudar, pega todo o casamento e joga por terra. É assim que funciona. Deus nos deu aquilo que nos destaca, é verdade, seja a força de Sansão ou a coragem de Davi, mas eu olho e vejo que eles não foram plenos. Eles não foram plenos. E por não ter plenitude em ninguém, não é no Sansão e no Davi, é em ninguém. Se eu e você não prestarmos atenção, inevitavelmente nós vamos ter problemas. Você precisa potencializar aquilo que você é bom e trabalhar aquilo que você... Mas isso parece uma coisa de cultura. Você quer ver? Seu filho é muito bom em matemática, mas ele não é muito bom em língua portuguesa. Se você tivesse que colocar seu filho para estudar alguma coisa, o que você colocaria? Para ele estudar português ou matemática? Português ou matemática? Português. Pastor, ele tem que estudar português, que esse menino não é bom. Preste atenção, você está canalizando força para uma área que seu filho é fraco. Você tem que ensinar ele que ele não pode ficar reprovado no português, mas ele tem que ser potencializado em matemática, porque aí você vai potencializar aquilo que ele é forte.
O grande problema é isso: nós potencializamos aquilo cujo qual nós somos fracos. E na fraqueza você só tem que trabalhar para não ser reprovado, mas potencializar aquilo que você é forte. Enquanto Deus te dá algo para te potencializar, entenda, o diabo vai precisar criar alguma coisa para neutralizar a sua força. Esse é o propósito. Preste atenção: quem tinha dado força para Sansão? Quem tinha dado força para Sansão? Deus. Mas quem é que vai trabalhar para tirar a força de Sansão? Satanás. E onde é que ele vai atacar? Onde Sansão é fraco. Porque é assim que funciona. Há uma batalha no mundo espiritual para que seja removido de você e de mim a virtude que Deus colocou para que nós possamos vencer. O grande problema, por isso que eu li Colossenses 1, coisas visíveis e invisíveis, aquela que você vê, aqueles embates e aquelas crises que você é capaz de observar, mas o mundo espiritual está aí, trabalhando para que você não ore, trabalhando para que você não estude, trabalhando para que você não tenha paciência, trabalhando para que você tenha medo, trabalhando para que você não viva o que Deus tem para você. É assim que funciona. E quem não aprende a militar, a lutar nesse ambiente, vai olhando para a vida e vai achando assim: caramba, para eu vencer o gigante, eu tenho que ter a força do Sansão. Não, Davi não precisou da força de Sansão para vencer o gigante. Para mim vencer esse comportamento que me fez ter dificuldade de lidar com os meus relacionamentos amorosos, eu precisava da sabedoria de Salomão. Não. Para ser um vencedor, você precisa potencializar aquilo que Deus te deu. É importante você entender isso. Pegue o que Deus te deu e trabalhe potencializando, mas não deixe aquilo que não é seu ponto forte te reprovar. Mas eu olho para Pedro, que não tinha força, coragem e nem sabedoria, mas Pedro tinha uma coisa extraordinária: ousadia. Para pensar, porque tem gente que é ousada, não tem sabedoria, mas é ousada. Tem sabedoria e ousadia, mas não tem coragem. Está sempre faltando alguma coisa na gente. Você já notou? Sempre está faltando alguma coisa. Eu tenho saúde para comer 15 pudim, mas não tenho dinheiro para comer um. Aí eu tenho dinheiro para comer 15 pudim e não tenho saúde para comer uma fatia. Você já notou que sempre parece que está faltando alguma coisa na gente? Assim é a vida. Aí você olha para a vida de um vencedor e pensa que ele tem tudo. Você não sabe, mas ele é deficiente em uma das áreas. É assim que funciona. Quando eu olho para a vida de Abraão, eu vejo uma coisa que o destaca, e aliás, que ele só tomou a decisão por causa da fé: é a obediência. Obediência. Tem gente que é bom em obedecer. Bom. Você fala com a pessoa é obediente, mas às vezes não é ousada. Não tem coragem. Você olha para Abraão, ele vive coisas extraordinárias, mas o ponto forte do Abraão é obediência. Abraão, sai da tua terra. Eu saio. Abraão, manda Ismael embora. Eu mando. Abraão, tudo que Deus mandava Abraão fazer, ele fazia. E aí eu pergunto para você: ele é o pai da? Ele é o pai da? Ele tinha fé, sim ou não? Sim ou não? E por que você deitou com H? Por que é que o pai da fé deitou com a dona? Ele não é o pai da fé? Você sabe por que ele se deitou? Porque o que a Bíblia está dizendo é que Abraão não é pleno, não é perfeito. Tem áreas que ele é deficiente. Sim ou não? Então ninguém é perfeito. Pastor, eu não venço porque eu não venço. Eu queria vencer, mas eu tenho assim uma deficiência.
Entendeu? Eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero trabalhar. Entendeu? Você já viu umas pessoas que querem umas coisas? Pá, é muito importante. Você precisa entender no que você é forte, mas precisa observar com muito carinho aquilo que é a deficiência, certo? O que eu quero que você entenda é que pare de dar ibope para aquilo que você é fraco, entendeu? Pare de dar desculpas de que é isso que está te puxando para trás. Vença isso. Mas me parece que o ápice é a verdade. Seja verdadeiro, que hoje nós possamos sair daqui, primeiro buscando entender o que eu sou forte, o que Deus me deu, que eu posso romper com isso, e eu vou desenvolver então, eu vou trabalhar, eu vou potencializar aquilo que eu sou forte, mas eu vou ter o cuidado de não deixar minhas fraquezas me corromperem, me minarem, me destruírem. É muito comum nós vermos isso. Deficiências derrubando pessoas, inteligentes, preguiçosos, prósperos, relaxados. É sempre o diabo utilizando algo forte na oposição para tirar você, ou pelo menos para te distrair, para te envelhecer, para fazer com que a oportunidade passe, porque a oportunidade, na verdade, o que ela é? Uma janela. Ela é uma janela. Ela é uma janela num tempo que dá a você condições de, naquele tempo, fazer. Oportunidade, ela não fica para você para sempre. Não. É uma janela que abre e fecha. Às vezes coisas que você deveria ter aproveitado há tempos atrás e não aproveitou, nunca mais